Hoje falamos com Bernardo Parnes. O papo foi excepcional. Bernardo foi CEO da Merrill Lynch, do Deutsche Bank, do Bradesco BBI, e ele fundou a One Partners, a sua boutique de investimentos. Nós comparamos o que é ser CEO de um banco internacional, de um banco brasileiro, e como é trabalhar na boutique. Falamos quais são os aspectos que ele privilegia na hora de construir o seu time e o que ele tem para oferecer para os seus clientes. Falamos de 2 transações, foi a primeira vez que a gente falou de 2 transações aqui no Diário de um Banker. Uma transação no auge da crise de 2008 e uma outra que prova como a agilidade de um banco pode fazer diferença numa transação grande de M&A. E a gente soube uma coisa do Bernardo Parnes, não é todo mundo que sabe, certamente não está no LinkedIn dele. E você não pode perder esse bate-papo incrível, um dos principais bankers do mercado brasileiro, com muitos anos de investment banking brasileiro nas costas e que continua ativo hoje. Domingo, 5 da tarde. É dia útil para o Bernardo Parnes. E para você, o que você faz no domingo às 5 horas da tarde? Hoje estou aqui com o Bernardo Parnes. Bernardo, é um grande prazer ter você aqui no nosso podcast Diário de um Banker. Tudo bem? Tudo bem, e você, Securato? Tudo bom, tudo bom. Muito honrado com o seu convite. Bom lembrar os velhos tempos e quando trabalhamos juntos. Muito obrigado pelo honroso convite. Eu que me sinto honrado. Poxa, é um privilégio poder falar com você e compartilhar um pouco da sua vivência, de tudo que você, todas as transações, todos os cargos, todos os times que você montou. Esse vai ser um pouco o tema central desse nosso bate-papo. Tá? Pensando assim, você como CEO da Merrill, você como CEO do Deutsche Bank, para quem você reportava lá fora e como era o processo decisório comparado com você, CEO do Banco de Investimento do Safra e CEO do Bradesco BBI? Na realidade, deixa eu só te explicar, do Safra eu não fui do Banco de Investimentos, tá? Do Safra, isso foi em 2004, eu já estava há 14 anos na Merrill. Era uma época que a maioria das pessoas talvez que esteja olhando estava recém-nascida, mas era uma outra crise que estava acontecendo. Teve crise do México, teve crise da Rússia, teve crise do Long-Term Credit Bank of Japan, e eu não sentia o comprometimento, o olhar da instituição lá de fora muito importante no Brasil. A gente, nos melhores tempos, você conseguia representar de 1 a 2% do resultado global. Uhum. Então não era tão relevante. Uhum. Esse que é o problema. E eu posso depois falar do Deutsche, que quando eu estava lá, nós tínhamos o cost income mais baixo das 6 regiões que existiam. No Deutsche eu era responsável pela América Latina. Tinha o melhor resultado por consequência, mas ele era quase que irrelevante. 1 a 2% não move o dial. Uhum. E quando precisaram fazer, na minha opinião, fazer uma mudança para satisfazer os investidores, o pessoal falou, então vamos vender a América Latina. Foi quando eu saí. Mas, em relação ao que você estava perguntando especificamente? Como é que é a linha de reporte e o processo de tomada de decisão? Mais uma, na Merrill, eu me reportava para o Jeff Hughes, que acabou virando um amigo, que ele era o head da América Latina. E depois para uma outra pessoa. Ele tinha uma... Aí que está o problema. Qual é que era a área mais importante na época para a Merrill Lynch? Era equities, o mercado de renda variável. Uhum. Esse indivíduo, ele tinha a responsabilidade, era um americano, ele tinha todos os Estados Unidos, a renda variável era dele. Então ele tinha uma função imensa dentro da Merrill Lynch. Como a gente fez muitas operações de renda variável, muitos IPOs aqui, acabaram dando para ele. Então, ele era um cara ótimo, eu trazia ele para o Brasil um monte de vezes, esse tipo de coisa, mas não era o foco da atenção dele. Eu tinha que saber vender, saber usar do tempo dele, esse tipo de coisa. A mesma coisa aconteceu quando em 2003, uma das razões que eu saí, eu fui para os Estados Unidos, para Nova York, para fazer uma apresentação sobre o plano estratégico dos próximos anos. O indivíduo que estava nessa função na época
sem citar nomes aqui, eu tinha uma reunião de 45 minutos, ele chegou 15 minutos atrasado e pediu desculpas que ele ia ter que sair 15 minutos antes. Oxe. Foi quando eu percebi que eu tinha me dedicado, ido para lá, feito tudo, não sei o quê, que não era uma coisa importante, não era relevante, porque o mercado estava em crise, não era importante para ele aqui no Brasil. E eu falei, tá na hora de eu sair. Foi quando, enfim, o seu José Safra soube que eu, enfim, estava considerando fazer alguma coisa, e me chamou porque tive outros amigos que trabalharam lá, e ele quis montar o que chamava JSI, que era a área da participação dos investimentos pessoais do seu José. JSI Limitada, que era José Safra Investimentos, era o que significava. Então eu tocava, o banco de investimentos mal existia, não estava lá, mas uma operação outra a gente tentou fazer, não conseguiu, mas a minha parte era muito mais a gestão do patrimônio pessoal do seu José, que era extremamente relevante. Mas foi uma época que eu fiquei 2 anos, foi um tempo em que o seu José e o seu Moisés estavam se separando o banco. Separando o banco, não. O seu Moisés estava comprando o seu José, então tinha um outro foco e eu não conseguia agregar o valor que eu achei que eu fosse agregar. Entendi. Então, logo em seguida, eu achei que foi em acordo com o seu José, achamos que era a época de eu sair de lá, fiquei alguns meses no escritório de um amigo meu pensando no que eu iria fazer. Até o seu José, muito gentilmente, quando ele me falou, Bernardo, está acabado, falou, você quer ficar aqui? Porque eu era presidente da Merrill quando eu saí de lá. Ele falou que ele estava até muito gentilmente com receio da minha empregabilidade. Eu agradeci, e daí eu comecei a pensar no que fazer. E peguei junto com mais 3 amigos, a gente fez um business plan, peguei outras pessoas que poderiam um business plan de um banco de investimentos, fiz um paper bem simples, comparando o que é a complexidade de um banco. E eu fui mostrar no Bradesco. Por que eu fui mostrar no Bradesco? Porque quando eu estava na Merrill, eu era o presidente da Merrill e era o Head Investment Bank e também cobria instituições financeiras. Entendi. Então, eu construí ao longo do tempo, aliás, é uma coisa que você sabe, um dos grandes valores que você não pode negociar na vida é a sua credibilidade, a sua palavra, enfim, seu modus operandi. Então, essa seriedade, essa credibilidade que ao longo do tempo, no meu dia a dia, eu adquiri com uma série de clientes, graças a Deus, e também com o Bradesco, me abriu as portas para ir no Bradesco, para mostrar esse business plan. E eu fui lá mostrar, e mostrei para a presidência, para a diretoria. Eles falaram, nós temos muito interesse, nós vamos montar um banco de investimentos. Eles estavam pensando nisso. Falei, ótimo, montem comigo. E eu fico, sei lá, com 25%, 30%, 35%, 40%. Vocês ficam com o controle. E depois de 5 anos, a gente coloca uma estrutura de put and call e vocês têm direito de me comprar um múltiplo da época. Eles olharam e falaram, Bernardo, a gente agradece muito, nós temos muito interesse, mas a gente não está precisando de capital. Mas nós temos interesse em você. E aí que vai aquela história da satisfação intelectual. A hora que um Bradesco mostra para mim, de coração, eu poderia ter qualquer oferta na minha vida, por melhor que fosse, mas o desafio de conseguir construir um banco na época, o maior banco privado brasileiro, era inigualável em função de tudo que podia me trazer E a vida era muito diferente no Bradesco. Eu vou até te contar um dia, numa segunda-feira, o VP de tecnologia me chama, falou, Bernardo, a vida no Bradesco começava muito cedo. Eu vou contar 2 passos. E esse indivíduo me ligou, falou, estou mandando um técnico para ver sua máquina, porque na sexta-feira entrou uma mensagem sua para a gente às 3 da manhã. Eu falei, não precisa mandar, porque eu estava aqui, eu mandei a mensagem às 3 da manhã. Só que eu mandava às 3 da manhã e às 7
eu estava de novo. Então, provavelmente, no Investment Bank a gente trabalha bastante, você sabe muito bem disso. Mas nessa época do Bradesco foi a época que eu mais trabalhei e também tinha todo o commute aqui da Paulista até a Cidade de Deus. Então, porque os comitês eu tinha toda a independência, criamos um veículo legal independente. Eu quis ficar nesse veículo, eu era o diretor-geral, o CEO do BBI, mas separado para justamente ter essa autonomia, autoridade, enfim, independência. A mesma coisa aconteceu um dia que tinha essas conferências do próprio banco e era o Márcio Cipriano que estava tocando o negócio, era lá no Hilton, eu acho, e era um dia, o negócio estava marcado para as 7 da manhã. No Bradesco se começa bem cedo. E eu cheguei mais ou menos 10 para 7, porque eu ia participar. E estava tudo vazio. Falei, meu Deus, será que é 8 horas? E eu abri a porta do auditório. Já tinham, sei lá, 1.000 pessoas sentadas escutando. E o Márcio Cipriano me olhou, isso 10 para 7 da manhã. Falou, esse investment banker sempre começam tarde as coisas. Dando risada. Mas, então, era uma metodologia, um mundo completamente diferente, mas que me trouxe muita satisfação. A Merrill Lynch tinha questão de fuso horário. O Deutsche era Europa. Então, cada uma tem as suas idiosincrasias que você vai tentando se adaptar. Tá bom. E a vida você sabe, de investment bank é 24/7. Se eu tentasse fechar, aí eu quero que você corrija se eu estiver falando ajustes, né, no meu fechamento. Né? Se trabalhar com um banco internacional, você tem um poder local interessante, porque você traz intelecto, você traz produtos, você traz essa abrangência global, mas dentro da instituição, aqui no Brasil, nós somos pouco relevantes. Você vai reportar para uma pessoa que está olhando para o Brasil no meio de várias outras coisas e o processo decisório de investimentos, de inovação, ele tá refém daquela situação. E aí, às vezes o Brasil é mais importante e às vezes o Brasil é menos importante. Agora, você como CEO de uma operação de um banco brasileiro, você, primeira coisa, tem acesso ao dono, aos decisores, e a sua participação é muito mais relevante. Você tem razão em parte. Tá bom. Quando eu fui chamado pelo Deutsche, eu estava 2 anos no BBI, estava muito bem, obrigado, e o Deutsche tinha tido um partnership com o Bradesco na década de 70. Isso. Então, eles me chamaram, o Deutsche começou a falar comigo, batendo papo, eu não estava sendo entrevistado, porque eu tinha colocado o BBI no radar, e o Deutsche estava fazendo, sei lá, 98 anos de Brasil e estava meio irrelevante. Então começamos a conversa e desta conversa de trocar de parceria, eles acabaram me convidando. E tinha um desafio a mais. Eles falaram, se você colocar o Deutsche, e você acompanhou isso no radar aqui no Brasil, você ganha América Latina. A gente unplug o Brasil e a América Latina dos Estados Unidos e vai ser uma região autônoma. E isso me atiçou. Mas quando eu fui fazer as entrevistas finais, e eu estava sendo entrevistado pelo Joseph Ackerman, pelo Michael Kors, pelo Anshu Jain, que era realmente o poder decisório do Deutsche, eu falei uma coisa. E eu já tinha tido essa experiência do Bradesco, que algumas coisas, uma coisa ou outra, eu tinha dificuldade de implementar. Porque elas têm muitas diferenças, a parte de IB da parte do banco comercial. Até em questão de compensation, esse tipo de coisa. E daí eu falei, eu preciso de um business plan aprovado. Assim, a minha contratação no Deutsche já ia ser aprovada via o board, uma reunião de conselho. Quando eu fui para a Alemanha, eles falaram, então espera, me escreve um business plan. Eu fiz um business plan para o Deutsche, que temos amigos conjuntos que a gente usou isso daí,
eu fiz um business plan que eu precisava de uma autonomia para contratações automáticas na minha capacidade de umas 50 a 70 pessoas. E então demorou mais umas 2 semanas, foi aprovado numa próxima reunião e eu tinha essa autonomia. Uau! Então, eu tinha aprendido que eu precisava desse negócio, que eu precisava da minha capacidade, apesar de estar, em função de estar um pouco mais longe, ou bem mais longe, em relação ao Banco Brasileiro, que eu atravessava a rua e discutia, e eu queria essa autonomia. Então, nós temos casos de amigos em comum que a gente precisava de um associate para o IB e não tinha headcount, não tinha. Então, eu liguei para o Michael Kors, que era o Global Head de Investment Banking. Falei, Michael, ele falou, Bernardo, está aprovado, eu tenho na linha de IB, tem grupos, tem uma alocação de pessoas, um headcount liberado para você. Então, eu aprendi a fazer isso. E no Deutsche, eu te diria que eu tinha muito acesso aos heads globais de cada um dos produtos, o que me dava uma tranquilidade maior. Então, a minha influência era bem maior do que eu tive na Merrill Lynch, que eu era mais novo. Na Merrill Lynch eu virei, enfim, presidente com 34, 35 anos. Então, incrível. Tinha uma pequena diferença. Muito bom, muito bom. Talvez você está interessado numa carreira em Investment Banking. A dica que eu dou é: faça o Investment Banking Bootcamp. Esse é o único programa do mercado que simula o dia a dia de um analista de Investment Banking. Depois de um treinamento imersivo de mais 100 horas de treinamento, a gente faz uma experiência. São 5 semanas aqui em São Paulo, na Bankers Academy, vivendo o que o analista de Investment Banking faz. Num ambiente seguro. Aqui, você pode fazer bobagem. Lá na Faria Lima, não.